E é um grande prazer poder aqui receber o professor Vitor Hugo Alves para participar conosco nesta sessão de podcast com a temática empreendedorismo e fitness. Quero apresentar aqui uma síntese do currículo do professor antes de nós começarmos a bater um papo e a pedir as considerações iniciais do nosso convidado. O professor Vitor Hugo Alves é professor de setor do Núcleo de Projetos da Fundação Para a Paz, SEAC-PA. Professor do Magistério 4 na Secretaria Estadual de Educação do Maranhão. Mestre pelo Programa de Pós-Graduação em Currículo e Gestão de Escola Básica, UFPA. Membro do Programa de Pós-Graduação em Ciências do Esporte de Alto Rendimento, DNAR São Paulo. Pós-graduado em Atividade Física e Saúde pela FAMART. Bacharel em Educação Física pelo Centro Universitário Leonardo da Vinci, da Uniaselv. Graduado em Licenciatura Plena em Educação Física pela Universidade Estadual do Pará. Experiência na área de educação com ênfase em projetos de aplicabilidade no desporto e saúde. Professor Vitor, muito obrigado por estar disponível com a gente aqui hoje. Suas considerações iniciais sobre a importância de você estar aqui com a gente no podcast, para eu depois começar as perguntas oficialmente. Sempre importante estar propondo, né, essas vertentes de maneira diversa ao público acadêmico, não só acadêmico como profissional, para que se busque cada vez mapear o seu espaço de atuação, o seu âmbito de atuação, né? Saber que o mercado ele é um mercado, ainda que escasso, mas ele é um mercado amplo, então um nicho certo, com certeza a gente consegue se enquadrar e ter aí sempre ter uma ascensão profissional. Muito bem, Vitor. Eu vejo aqui que você tem uma formação bastante diversificada, né? Isso aí é muito legal, e atuando em programas diversos, né? Eu queria que você pudesse definir ou conceituar, como achar melhor, como você definiria o empreendedorismo e o fitness. E quais são os principais benefícios desse modelo de negócio para o professor de educação física, né? Considerando a tua experiência em várias cidades, especialmente atualmente em Castanhal, né? E eu quero até dizer que Castanhal, eu tenho feito várias visitas, conhecendo mais o mercado, e eu estou vendo ali um boom, né? O profissional de educação física tem uma quantidade absurda de condomínios horizontais, é um negócio espetacular, né? O pessoal precisa realmente saber aproveitar o que tem no mercado. Eu queria te ouvir sobre isso. Como você falou, as minhas vivências, né, elas acabam sendo, apesar de curta, acho que 5, 6 anos, mas é muito ampla. Desde a minha formação, que foi no sul do Pará, em Conceição do Araguaia, então já era uma outra realidade. Costumo até dizer que não está muito parelho com a realidade da região metropolitana, então a gente vivenciava uma realidade. O curso da época Conceição do Araguaia. Aí eu tive a oportunidade de passar no PIBID, só que aí eu tinha ou eu fazia a promoção do PIBID, a mobilidade para Tucuruí, ou perdi a bolsa. Então, sul do Pará, falei, enfim. Legal. E aí, fazendo essa linha cronológica, desde lá do sul do Pará, a gente já mapeava as situações de que sempre vai haver um déficit, independente do setor de atuação, né? E aí a gente comecei a me integrar nas áreas mais diversas. Não fui... Acho que a única área da educação física que eu não me imergi, assim, de fato, foi nas artes marciais, né? Então, aquática. E aí eu comecei a ganhar muito espaço na ginástica laboral e vi o déficit da saúde ocupacional e fui levando isso para o meu cenário de atuação, né? Entendi. E aí, depois desse translado aí, de 4 anos no sul do Pará, retomei a Castanhal. Para como todo recém-formado, ele vai querer buscar o seu espaço, então ele vai pegar o serviço A, B, C, D, sobrecarrega, mas tem que fazer ali o estudo de qual nicho ele quer atuar, né? E aí, cheguei a atuar em 2019 para 2020 na musculação, ginástica contemporânea com aulas de ritmo, ginástica laboral com o Banco do Brasil, treinamento funcional e treinamento esportivo com escolinhas de futebol. Então era uma gama muito... Só que isso acaba desgastando. A gente, como recém-formado, a gente quer entregar o nosso máximo no mercado, mas a conta chega, né? E quando você está falando desse empreendedorismo fitness, essa sobrecarga ela acaba
desgastando o profissional e acaba ficando perdido. E é nessa hora que ele já precisa ter o nicho para ver em que ele vai investir, no onde ele vai direcionar o seu posicionamento no mercado. Perfeito. Isso me leva uma nova indagação. Como você enxerga o mercado de fitness para quem quer empreender hoje? E é uma pergunta complementar que muitos alunos fazem na faculdade. Hoje tem muita gente saindo, tanto de licenciatura como bacharelado, mas especialmente o bacharelado, que é ligado a isso, né? Dá mesmo para viver bem dessa área? Aquele aluno que está lhe ouvindo hoje, está fazendo bacharelado, o que é que você pode transmitir para ele em relação a isso? Eu já presenciei e ainda estou vivendo os dois âmbitos, né? Tanto a licenciatura, lecionando aulas, hoje mais já no campo nível superior, quanto no bacharelado com a formulação de projetos, coordenando projetos e atuando em diversas gamas, né? A minha ressignificação da educação física, ela partiu do cenário pós-pandemia, que é onde houve ali a supremacia da midiática, de supervalorizar a educação física, e aí eu pensei, deu aquele start, muitos dos serviços estavam sendo brecados, e aí afinal dessa educação física. E Castanhal, né, minha cidade natal, o único serviço que eu ofertava era os serviços musculação e a corrida livre na rua, as pessoas não iam muito por receio. E aí veio à tona, né, os grandes aplicativos de treino, né, que hoje em dia é uma gama muito forte de consultoria online, tem muitas pessoas vivendo muito bem através do tráfego pago, né, então tem essa correlação. E em Castanhal eu criei, vi a necessidade, fiz um mapeamento da cidade, vi que não tinha, e eu criei a Profit Performance Saúde no final de 2019. Nos meados de 2020, assim que liberou as atividades físicas como atividades essenciais. Entendi. E a Profit, a início, o nicho dela era para trabalhar somente com performance esportiva. Performance atlética voltada ao treinamento esportivo ou atividade de alta endurance. Isso numa cidade, uma metrópole como Belém, no Andeua também já está chegando perto, o mercado ele expande, porque tem demanda e tem valor atribuído a isso. Nas cidades mais interioranas, você tem que acabar barganhando o que a demanda que a cidade está lhe propondo. E Castanhal não tinha esse público grande para performance. Foi aonde eu comecei a me especializar na área de reabilitação funcional, porque a vez os acadêmicos que estão nos assistindo, muitas das pessoas não sabem que no processo transitório de uma lesão, o profissional de educação física ele tem um papel crucial, né? Principalmente no pré-cirúrgico e no pós-cirúrgico. E com isso, fui me especializando em reabilitação funcional e fui atribuindo esses valores para o meu centro de treinamento, né, para a Profit. Fomos perdendo a identidade de performance esportiva, né? Isso aí tudo é uma notoriedade do empreendedor. Às vezes ele propõe algo e vê que o mercado, a cidade não oferta aquilo. Exatamente, tem que se adequar e se adaptar ao mercado. E aí, graças a Deus, foi uma explosão em Castanhal. Não sei se eu posso falar que felizmente ou infelizmente, depois que eu fui para o Maranhão, após o concurso, quando eu retornei agora, e meu estúdio acabou, outro ponto que nós vamos conversar daqui a pouco, sobre essa administração porque quando você empreende, você é empreendedor, você é mentor daquilo, você veste a camisa do seu empreendimento. E às vezes o mercado ele acaba trazendo pessoas que vão somar, mas nunca são a mesma metodologia. Então, se você estiver orientando, direcionando, o barco flui tranquilamente. Isso faz um link com a próxima questão, né? Que seria, quais os desafios mais comuns enfrentados por quem deseja empreender no segmento do fitness, especialmente no início da carreira? Então, hoje você já tem uma experiência, você já passou, você começou a relatar. Mas assim, se você tivesse que começar hoje, eu sugerir para alguém, qual seria? Ontem, por exemplo, discutiu muito do nicho do idoso, né? Que é um número absurdo, e daqui mais alguns anos, mais ainda. Então você hoje, para a turma que quer começar a empreender, o que é que você acha no início da carreira? Eu particularmente vou defender o setor de saúde ocupacional. Lesões por esforço repetitivo, distúrbios ortomusculares relacionados ao trabalho,
Saúde mental também? Também porque casa, né? E aí vem com a questão das patologias agudas que vão ser as dores, desconforto na coluna, desconforto no joelho, Sim. que as pessoas acabam buscando de maneira mais emergencial os analgésicos em farmácias, que acabam tendo nível de corticóide muito alto. Então, nas minhas próprias palestras, que eu trabalho o curso de treinamento funcional moderno, que é a nomenclatura que eu chamo, performance esportiva, eu direciono os alunos. Interessando assim, oriento, sugiro aos alunos. Só que a parte de reabilitação é uma parte, vamos dizer assim, complicada de se atuar, porque você não pode fazer uma representatividade. Você tem que entender daquilo que você está aplicando no seu aluno, no seu paciente. Isso casa muito com o público idoso. Eu, particularmente, ainda atuo como personal, tenho 2 alunos com Alzheimer, por exemplo. São alunos de mais de 2, 3 anos e a gente consegue fluir diretamente. Eram alunas da Profit e quando acabou, não conseguiram outro profissional em Castanhal, que é uma cidade grande, e aí a gente abraça a causa. E esses alunos estão com que idade? Estão com Alzheimer? 72, 73. Só que a minha vivência hoje no público idoso, ela está maior dentro da Usina da Paz. Isso. Então vem a próxima questão, né? Sabemos que você atua na Fundação Para a Paz e também na Secretaria de Educação do Maranhão. Isso, não sei disso. Como essas experiências contribuíram para o desenvolvimento de projetos voltados para a atividade física e o bem-estar? Como é que nasceu isso? Na SEDUC, né, do Maranhão, eu estava nos centros de Educa Mais, que são os grupos, os programas integrados de educação integral. Né, Desculpa interromper. Nesse caso aí, tem que lá para atuar, tem que ser bacharel, pode ser licenciado, os dois? Não, lá é licenciado, mas a gente já faz aí o pedido da nossa CIP, né, do Conselho, a regularidade do Conselho, a exigência mínima lá no Maranhão. Só que lá era como posso te falar? Era uma área era um setor vulnerável, de vulnerabilidade social. Não que a Usina da Paz não seja, porque é o mapeamento do Estado aqui, né? Só que nós trabalhávamos lá com o ensino médio e o EJATEC. Então são vivências que a gente conseguia, né, propor algumas experiências para os alunos dentro de um espaço muito curto, que era a escola que não tinha nem ginásio, por exemplo. Entendi. Mas isso dentro de um bairro comandado por facções no Maranhão. Então nós tínhamos que adaptar essas atividades e as vivências do aluno para dentro de sala de aula, né? E levar para algumas atividades extracurriculares. Já trazendo aqui para a Usina da Paz, né, a gente sabe que tem uma estrutura ali de boa para excelente. Né? Piscina, pelo menos Castanhal, acho que é a maior que tem no estado do Pará. Né? Tem o complexo esportivo, tem os teatros, tem mais de 70 serviços que oferece. Tem agora que inaugurou, né, estreou a parte dos programas de atividades aquáticas. E até para esclarecimento para o nosso público, desculpa novamente interromper, mas é para não perder a ideia. Nesse local hoje, aqui que você está colocando em Castanhal, por exemplo, a exigência para atuar pode ser licenciado ou tem que ser bacharel? Na área do campo extraescolar, bacharelado. No campo escolar, licenciado. Entendi. Atua com bacharel e licenciado, algumas diretrizes permitem, mas na área do bacharel, hoje, principalmente o Conselho Regional de Educação Física está batendo muito nessa tecla. Entendi. Precisa ter essa precisão ou do curso bacharelado ou da complementação, licenciatura com a complementação. Que foi o meu caso. Fiz a licenciatura pela UEPA e complementei. Vai me dar o direito a outra graduação, né? Muito bem. Quais seriam as principais barreiras, né, encontradas na popularização de programas de atividade física voltada para adultos e idosos nesse contexto do empreendedorismo, né? Como você vê isso? Pessoal, eu acho que tudo parte do mapeamento ou estudo da localidade onde você está atuando. Né? A gente sabe que o público adulto, vou até trazer um pouco mais para baixo, o público jovem adulto hoje tem uma carga de estresse tensional muito elevada pelas demandas rotineiras, né? Seja do cansaço do trabalho, do estresse dos estudos. E o público idoso ele já vem de uma memória mecânica de vivências. Né? E aí, hoje, é um carro-chefe muito grande o público adulto e o público idoso.
Só que aí parte da metodologia e da didática do profissional em atuar naquele determinado público. Né? Tem pessoas tem grupos, tem alunos pacientes que gostam de aulas mais dinâmicas, tem alunos que gostam daquele atendimento mais personalizado, tem aluno que sacia, acha eficiente o atendimento semi-personalizado, que é onde você divide olhares com um grupo maior. Tem alunos que amam as atividades coletivas com um grupão, às vezes não pela eficiência do movimento, mas pela socialização da aula. Então é nesse ponto, né? Vou citar um exemplo aqui na Usina da Paz, né? Visa muito a questão do quantitativo, aulas grandes, ginásticas coletivas, públicos coletivos. Só que o meu olhar, como eu já atuei 5 anos na reabilitação, o meu olhar é um pouco mais singelo, um pouco mais seguro, porque eu gosto das coisas da precisão. Então, a atividade que eu poderia ter 30, né, a gente tem um programa lá na Usina da Paz que é o Mover Bem-Estar. Ele é voltado somente para pessoas com disfunções na coluna. Né? Cifose, escoliose, hernia de disco, né, o famoso bico de papagaio. E aí eu poderia atuar. Foi pedido, fazendo a coordenação, de atuar com uma turma com 30. Mas imagina um profissional para atuar com 30 colunas diferentes. As contas não batem. Dores diferentes, situações diferentes. Né? Eu costumo até brincar com as alunas lá, os alunos. Mas o seu tratamento está doendo. Eu falei, olha, mas a questão é que nós estamos trabalhando no reforço muscular. É uma área que você forçou há muito tempo, seja por movimentos repetitivos. Né? Então, eu gosto daquele grupo, de certa maneira, diminuído, para que eu consiga empenhar um pouco mais de atenção e ter esse feedback positivo da comunidade. Entendeu? Bom, você que está nos assistindo, a oportunidade, se quiser fazer uma pergunta, mande no chat agora. Nós estamos já caminhando para o final. Fique à vontade para encaminhar pelo chat para nós perguntarmos ao professor. Professor, quais são os seus próximos projetos ou planos futuros dentro da área da educação física, tanto no campo institucional quanto no empreendedorismo? Quero fazer um acréscimo também a essa pergunta do seguinte. Hoje, a gente já no programa daqui os próximos 5, 10 anos, é muito rápido, muito mediativo. 2 anos, então às vezes no próximo ano. E como eu disse, né, Castanhal, para mim, vai ter um boom, mas logo. Então, o que você está pensando, né? E até para atrair outros interessados, né? Porque acho que vai faltar pessoas para trabalhar. Vai faltar mão de obra, exatamente. Assim, foi até satisfatório para mim, quando na minha volta agora, recente a Castanhal, tem uns 3 meses, o mesmo público da minha Profit. Professor Vitor, você vai retornar com a Profit? Então, penso que é um âmbito de atuação que Castanhal, mesmo nesses 2 anos, continuou inato. Certo. Teve ali a saída, né, da Profit. É um público que eu gosto muito de trabalhar, um pouco de reabilitação. Né? Gostaria de gerenciar o espaço com profissionais capacitados, porque eu proponho essas capacitações. Eu faço os cursos, tanto o curso, as certificações, que tem um valor de ressarcimento, quanto cursos livres e gratuitos. Agora, na usina, por exemplo, nós tivemos um curso, temos 15 dias para mais de 160 pessoas, gratuito, foi sobre ciência da saúde. Então, eu busco capacitar as pessoas, né, fomentar essa ideia para que não falte exatamente mão de obra na cidade. E ainda assim, isso é muito escasso. Né? Só que, por outro lado, outra vertente, ainda falando de empreendedorismo, né? Apesar de Castanhal estar tendo todo esse upgrade, agora está descendo as academias, a cunho nacional, as grandes redes estão se instalando, as franquias, perfeito. Tem o outro lado do empreendedorismo, que não vou dizer que ele é pouco falado, pouco galgado, que é a questão do mercado digital. O senhor como pesquisador, eu também como pesquisador, eu pretendo entrar no doutorado nesse ano, só dar uns 6 meses de descanso, que é a questão da criação de e-book, programas de reabilitação, programas de emagrecimento, talvez não seja muito meu nicho, mas e também, quando eu falo de programa de reabilitação, é até meio contraditório eu querer vender um e-book com onde a pessoa, vamos supor, compre aqui um e-book de 30 exercícios para melhorar a sua coluna. A cunho ético eu não consigo vender isso porque eu sei que eu vou estar talvez faturando, mas eu vou estar
Sim. Né? Não vou estar contribuindo com a saúde do comprador. Né? Mas eu pretendo, a nível de planos, pretendo continuar com os meus cursos, né, que eu estou há uns 4 anos ministrando cursos e palestras para proporcionar essa formação complementar dos alunos de acadêmicos, né? E o cenário da reabilitação profissional seja cada vez mais ocupado, porque ainda é muito escasso. E, em contrapartida, ingressar no doutorado e continuar escrevendo meus artigos, meus livros e, por que não, pensar na minha inserção no mercado digital, que é muito rentável, a nível ético também, dependendo do profissional, a gente consegue deslanchar legal também. Entendi. E também, hoje em dia, querendo ou não, um e-book, vídeo, né, é uma ferramenta adicional que pode ajudar as pessoas que não têm aquele acesso imediato, ou ainda levar como complemento de informação. Né? Tem uma pergunta aqui da pessoa, doutora Vitória. Que estratégias de marketing funcionaram melhor para o seu negócio em relação a Profitness ou atual outra atividade? Hoje em dia é um mercado pouco explorado, assim, principalmente a cunho, não vou dizer acadêmico, talvez acadêmico, né, que eu até comentei ainda há pouco, é o tráfego pago. Né? Eu namoro, né, com uma moça que ela já trabalhava no marketing digital junto com o irmão dela. E aí eu comecei a me interar com tráfego pago, estudo de público, o público que tem interesse, né? A questão do mapeamento, as cidades que não são atingidas pelas universidades, pelas instituições, que aí o curso vai chegar lá. Às vezes a pessoa pelo seu próprio Instagram, às vezes tá olhando ali uma coisa outra, caiu ali o curso, no flyer do curso, entendeu? Por exemplo, esse curso livre agora, que eu ministrei na usina, veio pessoas de cidades que eu não sabia que existiam no Pará. Talvez por leigo da minha parte, né? Pessoas de Moaná. São pessoas que levaram um certo tempo para chegar a Castanhal e aí pesa. O tráfego pago chegou até lá. Sim. E para quem está com informação, caso alguém não tenha, né, conhecimento, o tráfego pago é uma ferramenta gerada pelo Meta, né, que você faz ali. Muito útil, né? Muito útil. Você atinge ali um público bem de acordo, claro, com a sua orçamentária diária. Mas respondendo aí foi a questão do tráfego mesmo. Muito bem. A mestranda Adriana Leão colocou muito interessante a musculação terapêutica, né? Um excelente nicho de mercado. Você quer acrescentar alguma coisa em relação à musculação terapêutica? Sim. Musculação terapêutica, inclusive, aqui mesmo em Belém tem algumas instituições que ofertam, né, o curso de pós-graduação em musculação terapêutica. Né? E aí é saber tratar as metodologias para que se use no campo da academia convencional. O profissional que tem esse acervo de exercícios, de didática para trabalhar na musculação terapêutica dentro da academia convencional, certamente, eu falo por experiência própria, ele ganha assim os holofotes, as pessoas, você chega com movimento ali. Mas claro, como eu falei, a cunho de musculação terapêutica e reabilitação profissional não se tem como trabalhar com a representatividade. Olhei algo interessante no Instagram, vou replicar aqui. Não, você tem que fazer o entendimento daquele mecanismo, dos aspectos biomecânicos, tudo para você aplicar com propriedade e caso venha, né, ser indagado, ser questionado, você ter aporte teórico. Se preparar. Né? Exatamente, se preparar. E reprisando, é o mercado. Quem está vendo, acho que também o senhor tem mais vivência do que é um mercado muito escasso, porque nós, como profissionais de educação física, acaba se prendendo, pensando que esse cenário de atuação é somente do fisioterapeuta. Sim. E eu exercer essas áreas andando lado a lado aí. Tem mais uma aqui. Se você tem algum livro, curso, conteúdo que você acredita que mudou sua visão sobre o empreendedorismo. O que mais assim te chamou a atenção? Curso meu ministrado pela minha pessoa, não, mas teve um curso que, inclusive, foi aqui em Belém, em 2021, que foi o curso Performance e Prevenção de Lesão Souto Maior, professor doutor Alex Souto Maior. E no início, lá em 2021, foi um dos meus maiores mentores,
tanto a nível de treinamento, aplicabilidade, metodologia, como a nível de empreendedorismo. Então, dentro das minhas possibilidades, muitas das coisas que eu acabava trazendo para a Profit era, né, embasada e o curso ele ofertava essa questão de mentoria. Então, acabou sendo traçado algumas metas de acordo com auxílio e sugestão do professor Alex Souza. Infelizmente, não consegui fazer a certificação dele, que é na Barra da Tijuca, que na época não tinha condições, era um valor muito alto, mas a vivência, a certificação em Belém, depois o grupo de mentoria, foi ali para mim, foi o start para mim poder fazer essa aplicabilidade. Então, isso é realmente procurar uma certificação, procurar alguém de renome que possa efetivamente contribuir. Né? Bom, estamos chegando ao final, professor Vitor, muito obrigado, mas gostaria que, para finalizar, você pudesse dar um conselho, uma sugestão para quem deseja iniciar um negócio no ramo do fitness, mas ainda tem dúvidas, né, ou receios quanto ao investimento e aceitação no mercado. E quando a gente fala ramo do fitness, você deixou claro aqui que não é só o treinamento do alto nível, é só aquilo e tal. Então é muito amplo. Né? Então, que sugestão final você daria, em especial, para quem já está formado, está querendo começar um negócio, ou aquele acadêmico que está se definindo, né, na formação dele como bacharel, por exemplo? Eu sempre uso a palavra, não vou dizer estudo de território, mas sim mapeamento. Independe do setor que você está atuando, né, da cidade onde você está se formando, você tem que fazer o estudo do local onde você quer trabalhar, né, e o estudo do público. Como eu falei aqui a nível de experiência, entrei com uma proposta da Profit, vi que a cidade não abraçava a proposta, fui me adaptando com as necessidades da cidade. E aí, às vezes você está empregado, está ali inserido num público, você gosta de atuar, mas é um público que está dentro da bolha. Tem uma gama de profissionais há muito tempo, então é um mercado muito concorrido. Não é para você fugir da concorrência, não é você fazer o seu diferencial para você sair da bolha e ir fora da curva e ter o seu espaço e criar aí a sua questão do seu, não vou dizer renome, mas a sua colocação como profissional e de ser uma referência. Muito interessante. Eu acrescentaria, como eu também gosto do empreendedorismo, né? Porque as pessoas têm que ter ideia que nem sempre o levantamento do recurso, grandes recursos, exatamente. Às vezes vai se endividar junto a um banco, então você pode, junto a amigos, familiares, começar com um negócio pequeno, teste esse negócio, né? E como você fez, né? Você vai estudando aquele mercado, vai fazendo as devidas adequações, até chegar ao ponto de ter que mudar. Né? Isso é importante, porque as mudanças estão muito dinâmicas. Sim, você tem que adaptar com... Exatamente. E o que eu acho legal também, né, com essa sua experiência, é que você não fixou somente em uma coisa, né? Você começou a mapear, querendo ou não, você está experimentando, exatamente. Né? Até chegar e tomar uma decisão, assim, bom, agora eu vou seguir o caminho aqui, pelo menos para os próximos 1 ano, 2 anos, 3 anos. A minha, desculpa interromper, a minha, não vou dizer minha infelicidade, né? Foi quando eu tomei a decisão ninguém toma a decisão de passar no concurso. Tipo, passei no concurso, aí eu tomei a decisão de escolher ou o concurso ou o meu empreendimento. Eu falei assim, não, já está no mercado aí há quase 5 anos, já tem a minha identidade, o barco vai andar. Foi o meu achismo, para quem está com dúvida, foi o meu achismo. E eu fiquei assessorando à distância. São Luís, Castanhal, São Luís, fazer aquela busca ativa dos alunos, coletar feedback. Só que a mão de obra que estava, não vou dizer que é uma mão de obra desqualificada, mas não era mão de obra do mentor, do fundador. E mentalizou aquele negócio. Era uma mão de obra que ela precisava de uma direção assim, à distância. Né? Hoje ainda me balança muito, porque quando eu comecei a Profit, não comecei com alto investimento. Falando aqui vou nem falar valores, na época eu tinha uma Bros 125 e foi ela que eu vendi e entrei, sem exagero, entrei para Profit 2020 com um espelho, uma grama sintética e alguns cones. Só que eu até hoje ainda prezo por isso, quando eu palestro por aí, eu digo que nem tudo às vezes é um investimento. A gente pode ter grandes investimentos, mas a mão de obra não é uma mão de obra qualificada.
e no caso da Profit era o contrário. Não me agindo como soberania, mas tinha aquela mão de obra, aquele atendimento humanizado que fazia diferença pela falta de infraestrutura. Sim. E é claro, no decorrer do tempo, dos anos, a gente foi incrementando cada vez mais para também não sumir no mercado e ser uma referência não só pelo atendimento, mas também por um local ali agradável para todo mundo. Perfeito. E eu queria explorar só mais uma coisinha que chegou, uma pergunta que eu não gostaria de não perguntar. Há uma demanda aqui sobre estágio, né? Existe possibilidade de fazer estágio com vocês lá? Porque a gente vai colocar aqui na tela os contatos do professor e tudo, mas se um acadêmico, seja de Belém, de Ananindeua ou de Castanhal, quisesse fazer um estágio, aprender um pouco, essa área do empreendedorismo, essa área do fitness, enfim, as coisas que você desenvolve, tem essa possibilidade? Você já pensa em fazer alguma parceria com faculdade para estágio? sim, nós estávamos discutindo ainda há pouco não, né? Há umas semanas atrás, eu e as demais coordenadoras lá na usina, porque já chegou, não vendendo novamente a minha imagem, mas como as pessoas viram que eu assumi o cargo de coordenador de projeto, então, os próprios alunos de curso já buscavam estágio. Só que aí, ainda assim, como a usina lá é recente, então ainda está um pouco fechada, a gente já está fazendo direcionando essa liderança para que a gente consiga trazer o corpo acadêmico para o estágio, né? Ter essa vivência e automaticamente liberar eles para o mercado de uma mente mais aberta e uma atuação exatamente, uma atuação fora da curva para que desempenhe aí um bom trabalho. Muito bem, então vamos dar por encerrada agora a nossa entrevista, o nosso podcast acadêmico com o professor mestre Vitor Hugo Alves, agradecendo em nome de toda a nossa equipe, muito obrigado, foi um grande prazer e tenho certeza que será uma grande contribuição para muitos profissionais e, em especial, acadêmicos. E convidamos você, daqui a mais 10 minutinhos, vamos preparar aqui novamente o cenário para a última entrevista de hoje no nosso evento no podcast. Obrigado. Show de bola.